Agora essa mulher ficou com a vida parada dela 12 anos. Você já até sabe de quem eu vou falar aqui. Eu gosto muito dessa coisa. Lucas 8, 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Qual a situação da mulher? 12 anos doente, 12 anos com hemorragia, fluxo de sangue. Nesse meio tempo, ela conquistou, durante até aquele momento da vida dela, ela gastou com tratamento. E os tratamentos não resolveram o problema dela. Porque o problema dela não era só uma enfermidade na carne. Tinha uma parte que era espiritual. O que é espiritual não se resolve com remédio. O que é físico se resolve com remédio. O pastor falou que faz tratamento, está certo. O pastor é da saúde, é uma autoridade. A gente tem que fazer o tratamento. Levar a sério que o médico passa por ele. Só que a gente tem que ver também qual é a outra causa. É, pastor. Aonde veio aquela doença? Foi no estresse? Foi nervosismo? Ansiedade, desespero, medo? Tudo isso gera doença. E a situação dessa mulher é o seguinte: 12 anos com a vida parada. O espírito de enfermidade paralisou a vida da mulher. Ela procurou uma saída com a medicina, que é o básico que a gente faz. Está doente, vai no médico. O médico vai passar o que ele aprendeu na faculdade: tratamento fisiológico, medicina, remédio, medicamento. Às vezes a pessoa foge dessa área, vai com homeopatia, nas plantas, nas ervas, na cura, mas ela continua ali. Só que o problema espiritual que resolve é só Jesus. Por isso que nós falamos essa mulher doente de criança de 10 anos, todo dia na igreja. Todo dia na igreja. Aí Deus falou ao pastor adotar, Deus te cura hoje. Ele falou que vai pular o médico, olha, câncer do rim, quimioterapia, radioterapia, mas você está na igreja, fazendo a parte fisiológica, né, pastor? Fazendo a parte dos remédios, mas fazendo a parte espiritual. Cabeça e coração. Espiritual, gente, cabeça e coração. Você tem que resolver esses dois problemas da sua vida. Mente forte, coração aberto para Jesus. Ela fez tudo que os médicos pediram, pastor. Só que os tratamentos daquela época não curaram o problema dela, porque não tinha origem só corporal. Não tinha só um problema no corpo, na fisiologia dela. Tinha um problema por parte de ordem espiritual. E era uma coisa que ela tinha que fazer, uma atitude que ela tinha que fazer. 43, 44. Chegando por detrás dele, Jesus está, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. Vejam, um dia eu estava vendo aquele pastor jovem pregar. Minha filha mandou um vídeo para mim. Não, estava passando no SBT no programa dele. Eu estava ouvindo essa mensagem. Ele estava ensinando o seguinte: que ela não podia tocar em Jesus, porque uma mulher muito não podia tocar em nada. Uma pessoa que tivesse uma hemorragia doente, pela lei de Moisés, pela lei judaica, ela não pode tocar em todo ser humano. Ela não podia tocar em Jesus. Ela só podia tocar na boca. Ela não podia tocar na perna, no braço, na mão, porque ela, para a sociedade, ela era considerada imortal. Olha o problema que tinha na época. Além de tudo, ainda tinha esse problema para preconceito e tudo isso. Hoje ainda tem. Se às vezes vê uma pessoa careca na rua, não é pastor, está reclamado. Tem gente que olha pouco, passa pouco. Você vê uma pessoa se coçando no ventilador, você não fica perto da pessoa. Você vê uma pessoa com máscara, a pessoa fica longe.
certeza ela andava de peso todo dia, porque ela estava vivendo muito na vida dela. Por 12 anos, a vida dela estava. Só que nessa cidade, ela ouviu falar sobre Francisco, que Jesus estava passando ali. Então ela pensou, eu posso tocar nele. Mas a minha fé diz, se eu tocar só na roupa dele, só no vestido, nas vestes de Jesus, eu vou ser. Aquela mulher, ela precisava de um encontro com Jesus. Ela precisava ter um encontro pessoal com Jesus. A fé dela não envolveu. Jesus nem sabia que, naquele momento, quem era que tinha tocado nele. Como homem, ele não sabia. Porque ele falou assim, daqui a pouco você vai ver. Quem é que foi que me tocou? Porque eu senti que mim saiu comigo. Para a gente receber o que precisa de Deus, a gente tem que tocar. Veja, essa mulher não tocou ninguém na hora. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. E logo estampou o fruto dos seus. Ou seja, o milagre, pastor, foi imediato. Porque aquela mulher, ela resolveu dar um basta. 12 anos sofrendo. 12 anos doente. Ela perdeu a prosperidade dela. E gastaram com os médicos, com os tratamentos, todos os seus haveres. Tem uma versão que diz, todos os seus bens. Ela vendeu tudo que tinha. Vendeu casa, vendeu propriedade, vendeu joias, vendeu perfume, tudo que ela tinha de caro na vida dela, ela vendeu para comprar remédio. Não é tipo a mesma coisa que acontece hoje, essa pessoa que comer a cirurgia 200 mil, a sua semana de sonhos. Às vezes o tratamento é com medicamento que vem de fora, 20 mil por mês, né, pastor? Cada tratamento da Letícia é 20 mil por mês. Então o ano todo são 240 mil. E é o governo que nos graças a Deus. Então veja, com essa situação dessa doença, essa mulher, ela perdeu tudo que ela conquistou até aquele momento da vida dela. A vida dela parou de vez. Ela dependia de ajuda ali. Porque uma pessoa impura naquela época não podia trabalhar. Não podia exercer serviço. Ela tinha que trabalhar na casa dela, ela não podia trabalhar para ninguém, porque ela não era contratada. Não tinha essa lei que tem hoje, que fortalece quem tem alguma especialidade, né? Tem empresas que contratam gente que são especiais. Mercado, farmácia, contratam essas pessoas especiais. Ela não tinha essa lei. Então ela não tinha trabalho, ela perdeu a possibilidade, ela estava doente por 12 anos. O que ela vai fazer? Se o que ela tinha que fazer era procurar os médicos. Ela já fez isso. Só que os médicos não conseguiram ajudar ela, porque não tinha uma causa só do corpo. Era emocional, psicológico, espiritual. E aí ela foi até Jesus para o versículo seguinte, filho. Não podia tocar nele, ela pensou, não posso tocar nele, porque eu sou impuro. Então a minha fé diz, se eu tocar só na roupa, você continua. E disse Jesus, quem é que me tocou? Ele não sabia. E negando todos, disse Pedro que estava com ele, mestre, a multidão te aperta, ou seja, está te apertando e te oprime. Ou seja, todo mundo querendo tirar uma casquinha de Jesus. E dizes, quem é que me tocou? Ou seja, todo mundo que estava ali queria um milagre, mas só uma pessoa recebeu. Foi que nem a palavra da semana passada. Todo mundo que estava no tanque de Betesda queria um milagre, só um foi curado. Quem é que é curado? Quem é que é salvo? Quem não sabe. Essa mulher, quando eu falei da semana passada, usou fé. Os dois usaram. Quando você usa fé, acaba as maravilhas. Não existe mais fé. Se você usa fé com a eficácia que você, com a dosagem certa, você recebe. Aí entra a dosagem de fé. A dosagem da fé dela. Se eu no outro versículo, no outro livro, Marcos conta o seguinte, e dizia a ela, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu sararei neste mundo. Ela
dizia, ela profetizava. Fé é você profetizar. É você proferir palavras. Minha pastora, vai dar certo. Minha filha vai continuar trabalhando lá na Santa Catarina, no Hospital Santa Catarina. Minha filha vai continuar na beneficência. Deus vai abrir as portas do funcionamento. Aí Deus não abriu o funcionamento, vai abrir as portas. Qual é a dosagem da sua fé? Jesus disse: se a gente tiver fé, o tamanho de um grão de mostarda já vai ser suficiente. Porque o grão de mostarda ele é plantado pequenininho na terra, e quando ele nasce, ele dá uma hortaliça bem grandona, a maior folha que existe, que cobre todos os passarinhos que vão buscar sombra diante dele. A fé é isso. É um grãozinho que você planta que dá frutos grandes. Que dá frutos necessários e soberanos. Então ela creu. Ela dizia somente ela. Está lá na outra passagem, eu não vou lembrar da outra maneira. Se eu tão somente tocar nas roupas do Senhor, eu sei. Fé é o que você diz que vai acontecer. Fé é o que você profetiza. Sim, tem que exercitar. Fé não é uma coisa mágica que acontece. Você tem que exercitar no seu dia a dia. Você tem que falar palavras positivas ao seu respeito, a sua carreira de trabalho, a sua saúde. Não adianta você querer se cuidar e dizer: eu estou sofrendo. Tanto tempo que eu estou sofrendo. Você vê ela dizendo alguma coisa que está sofrendo? Ela foi lá, rastejando, no meio daquela noite. Toquei! Consegui! O que eu queria, eu consegui. Na hora ela sentiu o fluxo de sangue. Porque a dosagem de fé dela foi eficaz. É que nem, por exemplo, o médico te passava para você tomar 7 dias de amoxicilina. Aí você vai tomar só com ele, vai resolver. Vai. Porque o médico estudou e ele sabe que para aquela doença que você está, que eu estou, que a gente está, tem que ser 7 dias de amoxicilina de 8 em 8. Aí tem gente que toma remédio para se organizar, toma um dia, não toma um dia, toma um dia. Não vai dar certo. Fé é você usar a dosagem certa, a eficácia certa. E fé é você proferir durante o processo de cura, como o pastor falou, que o pastor falou, ainda Deus não curou, mas eu estou fazendo um tratamento. Minha filha está fazendo. Vai fazendo um tratamento, vai seguindo o processo, anda no processo, vai obedecendo, não questiona. Vou parar. Lembra do seu testemunho? Quando eu vou tomar 3? 5 ansiolíticos. Escondidos. Eram 5. E ela tomava. Poxa, o médico receitou. Obedeceu o tratamento. Depois ela foi melhorando, lembra? Foi melhorando. Depois eu fui vendo que podia reduzir. Fui reduzindo. Hoje ela tomava um carro. Tomava 5 de 4 ansiolíticos e um relaxante na terra. Durante o processo, presta atenção nisso, diga assim: durante o processo, eu tenho que obedecer. Você viu o que a pastora disse? A mulher se sujeitou à quimioterapia sem cair no fio do cabelo, à radioterapia. É difícil, minha mãe fez minha mãe chorar. Minha mãe ia chorando, chorar. Mas e ela foi até os meus pedidos. Então, a fé é você proferir palavras positivas daquilo que você quer alcançar. Por isso que a definição de fé em Deus está escrito lá, né? Deus 11. É a certeza. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Que eu espero que vai acontecer. Eu quero ficar com ele. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero vencer esse mal. Então veja, aquela mulher dizia somente ela. Se eu fizer só isso, se eu tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado desse mal. E aqui Jesus percebe que ela fez, quem é que me tocou? Alguém me tocou, continuou. Chegando
detrás dele, então esse é o seguinte, é o outro, é vocês. Aí, e disse Jesus, alguém me tocou. Alguém usou a fé e me alcançou. Porque conheci, porque eu sei, porque eu tenho conhecimento e de mim saiu. Gente, a gente sabe como sai do Você sabe. Quando a gente recebeu essa vitória 9h30 da noite, minha esposa estava lá na universidade, meu filho trabalhando, eu parei no serviço por embora. Falei com algumas pessoas que precisam de ajuda, essas pessoas não disseram para me ajudar. Eu fui mandando os recursos lá para a Larissa, lá, estou com 1% de bateria do celular, vai resolver, vai dar tudo certo, vai pagar. Quando foi às 44, todo mundo foi embora lá na universidade, a supervisora foi embora, os outros atendentes foram, ficou minha filha, minha esposa, a escola, e a moça. E tinha que ser feito aquele dia, porque senão no outro dia ela não conseguia realizar a prova. Ela foi no outro dia, fez a prova, demorou um pouquinho para sair a liberação do estágio, alguns dias, antes desses dias que demorou a liberação, pastor, jejum, oração. Eu falei, não, jejum todos os dias que eu vou falar. Jejum, oração, Senhor, libera o estágio, o estágio não sai da vida, não pode ficar sem fazer o estágio. Já estava tripulado, já está pago, estágio. Eu jejum pelo estágio. Gente, durante o processo da cura, da libertação, da conquista financeira, do milagre, da salvação da família, tem que obedecer oração, jejum, madrugada, monte, perseverança, dedicação, entusiasmo, ânimo, fé, persistência, resiliência, diligência. Porque se você baixar a guarda no processo, a cura não chega, a porta aberta não abre, o milagre não acontece, a prosperidade não vem. Tem que obedecer. Durante o processo, dizimista. Durante o processo, ofertante. Mas, Senhor, estou apertado, dizimista. Ofertante. Filho. Senhor, estou doente, mas estou pregando. Filho. Senhor, estou com situações em casa atrasadas, conta atrasada. Vai para frente. Processo, dízimo, oferta, obediência, jejum, oração, madrugada, monte, vai. Então essa mulher, o que Jesus percebeu e saiu do corpo? Porque ela fez tudo isso, não. Ela não tinha ter ficado em casa, com enfermidade, falando assim, não, o médico da família vai vir me visitar aqui. Eu vou lá onde Jesus está. Onde é que ele está? Mas eu estou menstruada há 12 anos. Eu vou assim mesmo. Vou com os panos, vou com o pano aqui da minha parte íntima. Vou assim. Vou sangrando na rua, mas eu vou. Ela não aceitou o espírito de paralisação paralisar ela dentro de casa. Se você deixar o diabo te paralisar dentro da sua casa, é lá que você vai. Você tem que sair de lá e falar, eis-me aqui, Senhor. Vou sair da minha casa, a não ser que você trabalhe lá. Se você trabalha lá, não aceita o diabo te parar, faz tudo o que você quer fazer. Essa mulher podia falar assim, não, vou ficar em casa, Jesus um dia vai vir aqui na minha casa, ele vai orar por mim, vou ficar aqui, vou mandar chamar ele, esse dia vai chegar. Aí, tem hora que nós podemos. Tem que. Nossa, eu quero falar assim comigo, tá? Eu ia lá na gazela, ouvia não, ouço não. E a mulher me explicando que tem que fazer esse processo, tem que ter a receita, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter. Porque o processo é muito burocrático, né? Mas eu não vou aceitar minha filha sem a medicação certa. Vou conseguir a medicação para minha filha. Minha filha vai continuar o tratamento, vai ter vida e vida com a mudança. Então, no meio do processo, não aceite o espírito da paralisação te paralisar. Esse espírito da paralisação, ele dá sono, preguiça, comodismo e zona de conforto. O espírito da paralisação, ele faz a pessoa ficar preguiçosa, paralisada, sonolenta, preguiça.
Se você deixar esses 4 espíritos atuarem na sua vida sonolência, desânimo, preguiça e sono de novo. Tira esses 4 espíritos da sua vida. Tem que tirar. Dorme necessário, só dorme de noite. A não ser que você trabalhe de noite. Esse negócio de dormir de tarde, fazer sonequinho de vez em quando, isso aí é prejudicando muito. A pessoa vai se acostumando a dormir, daqui a pouco o corpo dela olha para a cama, aí deita. Olha para o sofá, não, põe uma série lá na Netflix, vai assistir série. Série muda a vida de alguém. Série muda a vida. Pode te enriquecer em conhecimento, mas se você não colocar atitude, por exemplo, série medicina, que eu vejo muitos jogos assim, aquilo lá é uma série. Pode acontecer no hospital? Pode, mas não é sempre realidade. Hoje eu vejo muita gente perdendo tempo assistindo série. Muito tempo. Podia estar estudando, lendo um livro, lendo a Bíblia, orando, jejuando. O diabo, ele vai usando o entretenimento para tirar tempo das pessoas. Faz a pessoa ficar ligada, por exemplo, no jogo, no campeonato brasileiro. A pessoa, em vez de orar, de jejuar, ela vai assistir jogo. Não que eu não goste, eu também gosto. Eu só assisto no mesmo tempo. Quando dá. Quando dá, segundo, terceiro. Eu nem saber. Sabe por quê? O Palmeiras me sustenta. Eu pago uma conta ali. Se eu não trabalhar com pagamento, não tem conta. Então, são 4 espíritos que fazem a pessoa ficar paralisada: sonolência, preguiça, desânimo e zona de conforto. Quando a pessoa atinge um nível bom da vida dela, ela tende a ficar confortável, não pode aceitar isso. Tem que crescer mais, ler mais, prosperar mais, orar mais, ler mais a Bíblia de Deus. Essa mulher, ela não aceitou o espírito que paralisou ela 12 anos. Ela falou assim: chega, não vou ficar com mais 12 anos de minha vida parada. Basta. Tem um dia, cara, que a gente tem que falar assim: basta tudo que é errado na minha vida. Tudo que está parado na minha vida, basta. Vai andar a partir. A Larissa na quarta-feira falou: basta. Não vou ficar mais em casa. Pai, quanto que a gente consegue? Vamos ver. Começa a matar. Sabe, pastor? E vai olhando isso, olha aqui, fala com um, fala com o outro. Nós tínhamos que levantar 40 mil reais em 500 reais. Quase 40 mil. 3 dias. 40 mil. Pergunta para mim se eu tenho cara de arrumar 40 mil reais. Eu sou um pastor de uma igreja pequena, simples. Quer dar obra, dá obra. Não quer grana. Como que eu levo? Chorando, oração, jejum, suco e muito trabalho. 12 a 14 horas da noite. Tem problema. Vamos para frente. E se a gente vencer esses 4 espíritos, sonolência, preguiça, desânimo e zona de conforto, você já venceu toda a paralisação do Deus. Porque se você vence esses 4 espíritos, significa que você está usando fé. E foi o que essa mulher usou. Porque bem Jesus disse: eu conheci que de mim saiu virtude, continua vindo. Então veio a mulher que não podia ocultar-se. Chega uma hora que você não consegue se ocultar das pessoas. Quem olha para você sabe que você é uma pessoa. O professor da faculdade, você é a própria coisa. Só ela não sabe as coisas. O choro, né, pastor? Às vezes ali no cantinho, no quarto. Só ela sabe das batalhas. Mas o professor de faculdade, cara, doutorado deve ser mestrado, né? Porque para lecionar em faculdade tem que ter bem isso. O homem tem 10 pós. E o homem não conseguiu encontrar mais. Presta atenção. Quando você tem Deus na sua vida, você não consegue viver mais oculto. Porque as pessoas olham para você e falam assim: essa pessoa, se ela chegou até aqui, era de Deus. Se ela está aqui no Recreio São Jorge, ela diz: está aqui, está aqui. Ela virou para a coordenadora e falou: eu gostaria tanto de ficar com a minha turma no final do semestre. Só tem mais 2 semestres para eu me formar. Gostaria
para você ter mais obstáculo na sua vida, para você crescer mais, para você ser melhor ainda. Nem sempre você vai trabalhar no que você quer. Essa mulher tinha um obstáculo na vida dela, a multidão que estava lá em torno de Jesus. Ela foi assim: dá licença, sai da minha frente, por favor, eu estou 12 anos sofrendo, dá licença, eu preciso chegar nele. Aliás, eu não posso tocar nele, mas eu posso tocar só na boca, dá licença. Ninguém tem que te parar, ninguém pode te parar, se você quiser. Essa mulher, ela foi tremendo e prostrando. Então, vendo a mulher, começou a ver orgulho, né? Que alguém tinha tocado, ela foi ensinar, foi falar sobre ela. Ela não podia mais se ocultar, porque Jesus falou que quando você acende um candeeiro, não dá para colocar escondido embaixo da cama. Ele tem que ficar no monte aceso para iluminar toda a cidade. O seu milagre vai fazer outras pessoas. Aonde você vai chegar, outras pessoas vão olhar para você e falar assim: se ela chegou, eu vou criar fé para fazer o que eu vou chegar lá também. Você acha que quando as pessoas que estavam na multidão falavam: se essa mulher foi curada, agora eu quero, Senhor, eu também vou tocar em Jesus. Então ela não tinha mais se ocultar, aproximou-se, tremendo e prostrando-se. Humilhação, humildade. Senhor, fui eu. Mas era minha fé. Declarou-me diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarado. Por que ela tocou Jesus? Já queria ser curada. Porque ela não aguentava 12 anos de paralisação na vida dela. 12 anos de paralisação. Sabe o que é isso? Gente, tem gente que fica um mês de férias só assim. Veja a hora de voltar a trabalhar. É assim, tem gente que tira 15 dias de férias. Não aguenta ficar 15 dias parado. Não, que acompanhamento. Inquieto, isso é inquieto. Essa mulher estava 12 anos para vir para 12 anos. Ei, Pedro, se o Corinthians falar assim, você tira um ano de férias, você fala: quero 2. Né, Pedro? Quem passa uma empresa nesses 2 anos? Levanta o meu negócio. Gente, ela declarou diante do povo, ela deu testemunho. Ó, sou eu, gente. Sou eu que toquei no Senhor. A causa eu estava doente. Mas eu fui sarado. Porque ela venceu com autismo, preguiça, desânimo, zona de conforto. E foi fazer o que tinha que ser feito. Diga para essa pessoa que está só: faz. Tem que ser feito. Você já sabe qual foi a palavra que Jesus disse para aquele homem semana passada? Toma seu leito. Sai dessa cama. Você está paralisado nessa cama. Sai daí, eu vou te curar. Sai, levanta, faz um esforço. Se esforça, se dedica. Começou a levantar as pernas. O joelho começou a ficar. Encaixou o joelho. A coluna encaixou. Daqui a pouco eu se equilibrando. Os braços encaixados. Uma parada. Foi andando. Daqui a pouco ele estava lá no tempo. Aí Jesus falou: olha, não quer mais, não tinha acontecido coisa nenhuma. Cuidado, você já está curado já. Ou seja, te dei a segunda chance, agora só depende de você. Então, olha o que ela conta. Continuando, agora ele vai falar um porquê. E ele disse: Jesus dizendo para ela: tem bom ânimo. Sabe o que é mais bonito nesse texto? Que Jesus chama de mulher de filho. A sociedade lá era uma mulher unida, mas para ele é. A sociedade vai falar que eu e você, pastor, bom, mas eu sou assim. Como que pode esses dois ali que é a ovelha negra da família conseguir ajudar seus filhos a se formar um psicólogo, uma médica? Pode ser aí que ganhava R$400 por mês, ter uma filha e um filho formado na área da saúde. O que pode matar ter 2 doutoras no futuro? Não pode ter uma filha e uma administradora. Como que pode o Ronaldo ser empresário? Como que pode o seu Francisco ter saúde para vir andando lá dos aviões até que voltar?
Eu não tenho isso. Mas o meu Deus tem. Eu sou pobre, mas meu Deus é rico, eu não vou tapar. Então, como que pode uma mulher, a única na multidão que foi curada? E Jesus ainda falou para ela, ó, continua curando. Você tem que ter bom ânimo. Você não pode, você vê, ele fala, você cuidar que esse espírito vai de sangue. Tenha bom esse de sangue que para a vida da pessoa. Tenha bom ânimo. Filha, a fé salvou. O que salvou ela não foi o dinheiro dela, não foi os bens que ela tinha, as casas, propriedades. O que salvou ela foi a fé. O que te salva é a sua fé. É a sua força de lutar todo dia, de vencer, de falar com o inimigo, você está debaixo dos meus bens. Eu estou aqui, ó, de pé, te amassando, te esmagando, em nome de Jesus Cristo. Veja que Jesus lembra ela desse tomar cuidado, de contrário do que ele falou. Em bom ânimo, esteja bem animada todo dia, acorda com bom ânimo na sua cama, não fica levantando, murmurando, reclamando, não. Levanta animada, agradece o pão, agradece a saúde, agradece a comida, agradece o trabalho, agradece a sua vida. Tem muita gente que acorda reclamando. Ai, mais um dia. Gente, segunda-feira, eu pego o povo da rua para trabalhar, o povo vai só mudando de lugar. Segunda-feira. Estou cansado, peguei a semana inteira. Sabe o que eu falo para isso? Gente, para mim, segunda-feira é o melhor dia. O dia que eu começo tudo com força total. Eu já saí daqui do domingo para alimentar. Então, segunda, eu estou dando tudo, dando choque de 380. Porque eu sei que se eu começar minha semana fraca, eu vou ser fraca na semana. Se você começar a sua semana fraca, sua semana vai ser fraca. Se você começar forte, sua semana vai ser forte. Como a pastora falou, mesmo que venha um dia mal, nunca enfrenta. Enfrenta. Tem bom ânimo. Continua se animando, filha. Não deixa a doença voltar, não. Você já está curada. 12 anos você sofreu. Ó, se você não se animar, a doença volta. Era isso que a gente está querendo falar aqui. Tem bom ânimo. Filha, a tua fé te salva. Aquela mulher ficou 12 anos sem paz. Teve um dia que eu estava na minha casa orando de madrugada. Eu estava bem tribulado, sabe? Porque foi quando deu as maiores dificuldades nesse processo de formação da Larissa. Veio tudo de uma vez na minha